Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o mercantilismo. O mercantilismo é o nosso assunto corrente. A gente já tem material, já tivemos aula, já tivemos alguns vídeos que eu coloquei no mercantilismo para vocês. E vocês prestaram atenção que o mercantilismo tem algumas características. Uma das características é o colonialismo. Outra característica é o protecionismo. Outra característica do mercantilismo é o escravismo, ok? E uma última, o colonialismo. Estas duas últimas características, na verdade, não são só essas quatro, são várias, mas estas duas últimas que eu mencionei aqui, a saber, colonialismo e escravismo, vão ser impactantes para o futuro da América Latina. A América Latina tem mais ou menos a mesma idade de colonização que os Estados Unidos. Na verdade, um pouquinho mais velho do que os Estados Unidos. E aí a gente às vezes fica se perguntando por que Estados Unidos e Canadá são países tão sofisticados, tão ricos, e a América Latina é uma região tão pobre, né? Então a gente vê, por exemplo, imagens do Haiti, especialmente o Haiti depois do terremoto. Nossa, a gente fica chocado com tanta pobreza, tanta miséria. Por que isso aconteceu, né? Pois é. Aí muitas pessoas até dizem assim, é porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Se tivesse sido pelos ingleses, o Brasil seria rico. Em primeiro lugar, isso não é verdade, porque a Guiana foi colonizada pelos franceses, os mesmos que colonizaram o Canadá. O Suriname foi colonizado pelos ingleses, os mesmos que colonizaram os Estados Unidos. Ok? O Quênia foi colonizado pelos ingleses, os mesmos que colonizaram a Austrália. Então o problema não está em quem coloniza, mas em que lógica ele usa para exercer o seu domínio colonial. No caso da América Latina, nós somos dominados dentro de uma lógica mercantilista. E o que o mercantilismo queria daqui? Aí eu quero destacar uma coisa para você. O mercantilismo queria coisas muito diferentes do imperialismo capitalista do século XIX. O capitalismo, no século XIX, queria matérias-primas, queria que nós consumíssemos produtos industrializados. O colonialismo queria produtos prontos já direto para jogar no mercado. Então, no caso das colônias hispânicas, eles vão se voltar para a mineração. Ouro no México, no Peru e na Colômbia, e prata na Argentina. No caso do Brasil, nossa, você já conhece a história. Eles precisaram implantar aqui um sistema colonial baseado na monocultura de exportação. Então, nos dois casos, tanto na mineração quanto na agricultura, para abastecer as suas metrópoles, havia um tripé básico, que era fundado por monocultura de exportação, latifúndio e trabalho escravo. Gente, isso é a receita do sucesso imediato e o diploma do fracasso perpétuo para o futuro. Todos os países latino-americanos enfrentam os mesmos problemas por causa das mesmas origens. Escravidão, latifúndio, exportação. Até hoje, você assiste um jornal, um telejornal, que fala sobre a economia do Brasil, os jornalistas falam com orgulho, o agronegócio é o Brasil que funciona. Gente, o que você come do agronegócio? Procure na sua geladeira o que está lá vindo do agronegócio. Abra seu guarda-roupa e se pergunte, o que está aqui que saiu do agronegócio brasileiro? A maior parte das roupas que você usa veio da China. Se não veio a roupa pronta, veio em tecido. A maior parte das coisas que está na sua geladeira veio da feira, veio de pequenas propriedades rurais. O agronegócio brasileiro planta até hoje para abastecer a barriga de frango na China, as vacas holandesas. E a gente acha que isso é grandes coisas. Isso é uma herança horrível. Se você for olhar os países da América Latina que sofreram menor impacto desse processo, que são os casos, por exemplo, do Uruguai e do Chile, são países que têm menores problemas sociais até hoje. São os menores problemas sociais nesses países justamente porque não entraram nesse ciclo. Os países que mais tiveram trabalhos escravos, mais tiveram latifúndio, são os que estão em pior situação. É o caso do Brasil, é o caso do Haiti, é o caso do México. O México luta com todas as forças para sair do buraco e não consegue sair daquela miséria que é o México. Ok?
Então, a grande herança que o mercantilismo vai deixar para a América Latina é uma herança de latifúndio, de discriminação, de trabalho escravo e de dependência das exportações. Bons estudos.